Nessa semana, há 45 anos atrás, exatamente na data do dia 20 de outubro de 1980, o U2 estava lançando seu primeiro álbum, o álbum Boy. E hoje no canal eu estou trazendo para vocês uma raridade exclusiva para os assinantes do site U2.com, que foi dado de presente a todos esses assinantes em 2015, este álbum aqui, ó. Another Time, Another Place, Live at the Marquee, Londres, 1980, que a gente vai ver hoje aqui no canal. Roda a vinheta. Another Time, Another Place não só é o título de uma das músicas do primeiro álbum do U2, o álbum Boy, como também é o nome desse álbum, que é uma exclusividade para quem foi assinante do site U2.com em 2014 e 2015. Foi um álbum assim numa tiragem limitada. Quando termina aquele ano e eles decidem ver qual seria o próximo presente que eles vão dar aos seus assinantes, automaticamente o álbum fica fora de catálogo. Então quem tem, tem. Quem não tem, vai ser difícil achar, a não ser que você encontre com algum colecionador que esteja aí se desfazendo de sua coleção, né? Eu na época era assinante do U2.com, fui assinante durante muitos anos, então eu tenho muitas coisas que eu recebi do site, né? Coisas raríssimas, que em breve eu mostro até aqui para vocês, apesar de não ser vinil, são CDs. Eu posso até fazer um dia fazer uns vídeos especiais falando sobre CDs, que eu também tenho bastante aqui em casa, e posso mostrar para vocês. Mas o assunto hoje é esse álbum exclusivo, raríssimo, que tem uma sonoridade assim fabulosa, que consegue captar o U2 em início de carreira. Início de carreira porque esse show foi gravado 3 semanas antes do lançamento do primeiro álbum da banda, o álbum Boy. Antes a banda já tinha feito outros 4 lançamentos, todos compactos, né? Todos singles. O primeiro em 1979 eles lançaram o compacto U2 3, né? Que era, alguns chegaram a ser lançados sobre o nome de single Out of Control, em alguns países como U2 3 e outros como Out of Control. Depois chegaram a lançar, no ano de 1980, outros 3 singles, entre eles Another Day, que é uma música que só aparece em single, não chegou a aparecer no álbum Boy. A outra é 11 O'Clock TikTok, que também só aparece em single, e mais a faixa A Day Without Me, que é uma das faixas que compõem o álbum Boy, o primeiro álbum da banda, né? E foi o A Day Without Me que deu o alavancamento ali do álbum Boy, né? E depois, mais pra frente, depois do álbum ter sido lançado no dia 20 de outubro, no dia 24 de outubro eles lançaram o single I Will Follow. Bom, esse álbum capta ali o U2 assim, nos seus momentos iniciais, na época em que eles não utilizavam metrônomo, né? Então você tem ali as músicas num beat muito mais rápido, mas com uma energia assim fenomenal. É um álbum curtinho, até porque a banda estava ali iniciando sua carreira, então não tinha tanta música assim para ser tocada, né? Mas infelizmente esse álbum, assim como vários lançamentos do U2, eles não costumam lançar um show na íntegra, né? Até se você pegar determinados shows deles, como o Slane Castle, né? Como o próprio Zoo TV, né? Em Sydney, o próprio The Bloodhead Sky, vem sempre ali faltando uma música ou outra ali para compor o setlist completo. E esse álbum também não foi diferente. Só que não se sabe se essas 3 músicas que não pertencem ao álbum foram perdidas, né, se a fita estava danificada, ou se simplesmente a banda não quis colocar. Isso porque os 3 primeiros lados é do show do Marquee em 1980, do dia 29 de setembro. E o lado 4 é uma entrevista feita com Bono na época, contando sobre o que ele achou dos shows que eles fizeram no Marquee, porque foram uma sequência de vários shows que eles fizeram ali. Inclusive, uma semana antes, eles também gravaram o show. Tanto é que uma das faixas do show anterior, do dia 22 de setembro, apareceu num B-side depois mais pra frente, que foi a faixa Will Follow. Mas é um show fantástico, é um show que vale muito a pena. Se você encontrar esse álbum, corra, que vale muito a pena, né? E esse álbum Boy do U2, em breve eu vou trazer ele pra cá pra vocês também, pra mostrar ele pra vocês na íntegra também. E também, se vocês quiserem, durante muito tempo eu participei de um projeto tributo cover do U2, então eu vou deixar aqui no link aqui abaixo 2 músicas desse álbum Boy que nós gravamos, né? The Electric Coal e I Will Follow. Se vocês quiserem depois dar uma conferida no vídeo,
Eu vou deixar o link aqui embaixo para que vocês possam conferir. Bom, falando em termos de YouTube, o ingresso naquela época para esse show do Marquis foi um show assim que não deu muita gente, tinha ali pouco mais de 100 pessoas, né? Você até percebe na gravação ali que você tem ali pouca gente na plateia, né? O ingresso desse show custou nada mais, nada menos na época que R$1,25. Isso aproximadamente nos dias de hoje equivale a aproximadamente $5. Então era uma quantia que valia a pena ali você gastar para ver uma banda que estava ali começando, uma banda com bastante energia, uma banda que o U2 na época estava fazendo muitos shows ali no Reino Unido, na Irlanda, né? Então eles estavam ali fazendo a promoção do single 11 O'Clock TikTok e também, por consequência, já estavam tocando músicas do Boy, que seria lançado 3 semanas depois. Bom, eu não vou me alongar muito nesse vídeo, porque eu quero mostrar esse álbum para vocês por dentro, porque ele é muito legal, um vinil pequenininho, né? Não chega a ser um compacto, mas é aquele meio termo entre um vinil de 12 polegadas e um compacto. Mas não vamos demorar aqui, vamos ver o que tem dentro desse álbum? Bom, então aqui está o nosso álbum duplo do U2, Another Time, Another Place, Live at the Marquis, Londres, 1980. Como vocês podem ver, ele é um álbum de tamanho bem menor do que os convencionais, né? Afinal, ele é um vinil de 10 polegadas. Vou mostrar aqui, ó, ele é gatefold, vem com essas duas coisinhas que eu já vou mostrar para vocês já já. Aqui mostra exatamente como se fosse um mapa do Reino Unido, né, dos lugares lá onde eles tocavam, né? E aqui nós temos alguns dizeres da Melody Maker de setembro de 1980, exatamente a época do show. E aqui vem a ficha técnica, dizendo que todas as músicas foram escritas e tocadas pelo U2, né? Tá dizendo que todos os lados 1, 2 e 3 desse disco foram gravadas no dia 29 de setembro de 1980. Isto é, foi exatamente gravado 3 semanas antes do lançamento do primeiro álbum do U2, o Boy, né? E aqui tem quem gravou o show, né? Quem produziu, quem mixou, então toda aquela ficha técnica, e aqui do site do U2.com. Aqui nós temos a contracapa, vou mostrar para vocês já já a contracapa. Então vou dar uma aproximada aqui, que como esse álbum é menor, né? Então nós temos no lado 1 The Ocean, 11 O'Clock TikTok e I Will Follow. No lado 2, Uncat Dub com Into the Heart, A Day Without Me e The Electric Call. E no lado 3, Things to Make and Do, Stories for Boys, Boy Girl e Out of Control. Então esses 3 lados são os que compõem o show do dia 29 de setembro de 80. E no lado 4 nós temos Another Time, Another Place. Não é a música Another Time, Another Place. Na verdade, é uma entrevista do Bono falando sobre esse show do Marquis Club, né, em setembro de 80, né? Então é uma coisa bem legal, ele contando na época como é que foi esse show, né? Foi um show bem marcante. Na verdade, o U2 estava para lançar o álbum Boy, então eles estavam nessa época fazendo a turnê do single 11 O'Clock TikTok. Só é uma pena que esse show não está completo, tá? Após a Will Follow, eles chegaram a tocar a faixa chamada Touch, que era um B-side, e após a faixa A Day Without Me, eles tocaram a faixa Twilight. E no final do show, depois da Out of Control, vinha o bis, né, o encore, e eles chegaram a tocar novamente a faixa 11 O'Clock TikTok. Bom, como eu falei para vocês, vem com esses 2 protetores de vinil, né, mas eu não uso eles porque eles não entram na embalagem do vinil, tá? Então, na embalagem do álbum, né, onde um diz Another Place e o outro diz Another Time, né, fazendo referência à capa do álbum. Nesse Another Time nós temos aqui vários dizeres aqui, várias coisas que o Bono falou, né, como vocês podem ver aqui, ó, Bono fala bastante coisa sobre esse show, né, o que ele se recorda desse show, o que ele achou bem bacana, né. Depois eu vou colocar vou colocar a fotografia desse encarte lá no canal do Montano no Instagram, para caso vocês queiram dar uma leitura. E nesse outro aqui nós temos um comentário do The Edge falando sobre a visita ao Marquis, né? Casa essa que eles chegaram a tocar durante várias vezes durante o mês de setembro, né? Bom, vamos dar uma olhadinha no disco. Começando aqui no disco 1, nós temos uma foto do Bono. Vou mostrar para vocês o selo, né? Tá aqui, ó.
Tá vendo que o disco é bem menor do que o convencional, né? Então aqui temos uma foto do Bono, dizendo que é um vinil de rotação 33 1/3. No outro lado nós temos uma fotografia do Adam Clayton, certo? Repare que não há o nome das músicas escritas no label. E aqui nós temos ainda o disco 2, que tem o lado 3, com uma fotografia do The Edge, como vocês podem ver. E aqui nós temos, no lado 4, uma fotografia do Larry, né, da época, né? Isso aqui é um lançamento bem bacana. O U2 na época chegou até a lançar isso aqui digitalmente em MP3 pelo site deles, u2.com, para quem era assinante. Lembrando que esse aqui é um item que nunca foi vendido em loja, é um item que foi presenteado aos seus membros do assinantes do site u2.com. Então na época eu era assinante do site, então vinha muita coisa bacana, né, como veio esse vinil dessa vez. Então eram produtos que realmente valiam a pena, e esse vinil aqui, por exemplo, a sonoridade desse álbum é exatamente assustadora de bom, sabe? É muito bacana, eu chego a comparar a qualidade dele ao Under a Bloodhead Sky, né? Então, se algum dia vocês se depararem com isso aí à venda, né, algum colecionador estiver se desfazendo e estando em boas condições, é um álbum que realmente eu aconselho vocês a terem. Então é isso, o nosso vinil de 10 polegadas duplo, Another Time, Another Place, dos U2. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dê o seu like, compartilhe para que o algoritmo do YouTube possa levar esse vídeo e os outros aqui do canal para mais e mais pessoas. E também não esqueça de ativar o sino de notificações, porque toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Valeu!